Temos vários cursos de engenharia à nossa disposição, e por conta disso, fica difícil mesmo escolher qual deles fazer. Elétrica, mecânica, civil, produção e química são as mais conhecidas e com o maior número de profissionais formados. Existem outros diversos tipos de engenharia, como vocês podem ver aí na tela. Eu recomendo que vocês tirem um print, peguem papel e caneta, porque vocês vão precisar. O meu objetivo com esse vídeo não é dizer qual engenharia é melhor para você, porque todas elas são necessárias para a nossa sociedade, mas sim falar para você um pouquinho sobre cada uma delas. E sim, é exatamente isso que você ouviu. Eu falarei de forma rápida, clara e objetiva sobre a ideia central de cada engenharia, para que até o final do vídeo você possa saber qual você mais se identifica, qual você gostou mais e qual se encaixa melhor no seu perfil. Eu gastei alguns meses da minha vida estudando e preparando esse conteúdo para vocês. E eu garanto, podem confiar, que esse vídeo, nesse nível, é único no YouTube brasileiro. Então aproveitem. Mas antes, já para não esquecer, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações aí para ser avisado sempre que eu postar novos conteúdos aqui para você. E se quiser me acompanhar, ver posts e stories da minha vida como engenheiro e empresário, te convido a me seguir lá no Instagram, Matheus Jorge _oficial, o José vai deixar aqui para vocês. Engenheiros são grandes solucionadores de problemas. Eles combinam ciência e matemática com um senso de criatividade e inovação, melhorando a sociedade através do que chamamos de STEAM em inglês, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Da construção de foguetes à análise de nanopartículas, as capacidades dos engenheiros aparentemente são intermináveis. E sem mais delongas, bora para as engenharias! Engenharia aeronáutica. A engenharia aeronáutica, basicamente, é o ramo que se ocupa do projeto e manutenção de aeronaves, bem como do gerenciamento de atividades aeroespaciais. Em outras palavras, o engenheiro aeronáutico estuda para trabalhar majoritariamente com aviões, que são aeronaves de asa fixa, e com helicópteros, que são aeronaves de asa rotativa. Engenharia aeroespacial. Essa é legal. A engenharia aeroespacial é responsável pelo projeto, desenvolvimento, construção, manutenção e aperfeiçoamento de veículos aeroespaciais. Ou seja, satélites artificiais, foguetes, sondas espaciais, entre outras coisas. Observem então que existe uma diferença grande na ênfase de estudo da engenharia aeroespacial para a engenharia aeronáutica que vocês acabaram de ver. Engenharia ambiental. A engenharia ambiental destina-se à formação de profissionais aptos a atuar em atividades que visam a manutenção do meio ambiente, como a administração do tratamento de esgoto, o descarte de lixo, a distribuição de água, o desenvolvimento de técnicas para a prevenção do meio ambiente, além da avaliação dos impactos de obras, a elaboração de laudos técnicos e planejamentos energéticos. Por ser uma engenharia mais nova e por atualmente estar sendo cada vez mais pautada a questão de preservação do meio ambiente, essa é uma área que está bastante aquecida. Engenharia de agrimensura e cartográfica. A engenharia de agrimensura e cartográfica, também conhecida como engenharia topográfica, é a ciência responsável pelo planejamento da ocupação correta do solo. No que diz respeito à agrimensura, o engenheiro monitora e gerencia espaços físicos, desenvolvendo métodos para melhor forma de ocupação de uma determinada área. Enquanto cartográfica, essa ciência elabora documentos e mapas com as informações geográficas e técnicas dos espaços monitorados. Engenharia da computação. Engenharia da computação é uma fusão entre engenharia elétrica e ciências da computação para desenvolvimento de novas tecnologias, mais especificamente hardwares. E sem essa área tão importante, você não estaria me assistindo agora através do seu celular, tablet, TV ou computador. De modo específico, engenheiros da computação projetam, constroem, testam e aperfeiçoam hardwares. Eu já fiz um vídeo super completo sobre engenharia da computação e eu te convido, depois desse vídeo, vai lá e assiste. Só digitar engenharia da computação no YouTube que vai ser um dos primeiros que vai aparecer para você. Engenharia de software. A engenharia de software é o ramo da ciência da computação que é basicamente responsável pelo projeto, desenvolvimento, teste, manutenção e melhoramento de softwares. Engenheiros de software aplicam princípios de engenharia mais conhecimentos em linguagens de programação para construir soluções em softwares para o cliente final. Já imaginou ter a habilidade mais desejada do mundo pelos engenheiros de hoje em dia? E o melhor, pagar menos do que uma pizza por isso?
Se a sua resposta foi sim, então você tem que conhecer o Python Academy, que é um curso que te ensina a programar do zero ao avançado na linguagem Python. Confira o link na descrição do vídeo. E se vocês têm interesse que eu faça um vídeo completão sobre engenharia de software, comenta aqui embaixo. Engenharia de alimentos. A engenharia de alimentos é a engenharia que atua na maioria das etapas da cadeia produtiva dos alimentos, em especial nos que passam por algum processo de industrialização ou demandam manipulação. O profissional desta área acompanha desde a seleção de matérias-primas até a elaboração do produto final. Também está nas atribuições do engenheiro de alimentos o desenvolvimento de técnicas, maquinários e até acompanhamento na criação de softwares que permitam melhorias na produção de alimentos. Engenharia de controle e automação. A engenharia de controle e automação é a ciência responsável por formar profissionais que planejam, desenvolvem, projetam e operam sistemas e equipamentos, com o objetivo de automatizar processos produtivos que antes eram realizados manualmente. É a área voltada ao controle de processos industriais e automação de processos de manufatura, utilizando-se para isso elementos sensores, elementos atuadores, sistemas de controle, sistemas de supervisão e aquisição de dados e outros métodos e recursos que acompanham o desenvolvimento tecnológico atual. Essa engenharia integra grandes áreas do conhecimento, como a mecânica, elétrica, eletrônica, computação e informática. Engenharia de horticultura. Não são muitos os profissionais da área de horticultura no Brasil. Primeiro, só esclarecendo aqui, o engenheiro agrônomo trabalha com a terra, auxiliando em lavouras. Já o engenheiro de horticultura se dedica aos hortifrutigranjeiros, plantas medicinais, ornamentais e aromáticas ou de condimentos. E ainda pode se dedicar à silvicultura. E disso tudo, ainda é um personagem importantíssimo em todas as fases da produção, do plantio à comercialização da safra, onde o engenheiro planeja e acompanha o preparo do solo, drenagem, irrigação e fertilização. Seleciona sementes, bem como os agentes químicos para proteger, conservar e aumentar a produção. Atento a questões ecológicas, cabe-lhe também gerenciar mão de obra e equipamentos, tudo de acordo com a tecnologia e o custo mais adequado. O Brasil é um grande exportador e cada vez mais os produtores e cooperativas estão reconhecendo a necessidade de contratar engenheiros de horticultura. Engenharia de Minas. A engenharia de Minas é responsável por formar profissionais aptos a atuarem em todos os segmentos da cadeia de produção mineral: prospecção, avaliação econômica, lavra, tratamento, recuperação ambiental de área explorada, reaproveitamento de resíduos e muito mais. A graduação em Engenharia de Minas, de modo resumido, capacita o engenheiro a caracterização de matérias-primas minerais, pesquisa e prospecção de ocorrências minerais, lavras minerais, estudo de mecânica de rochas aplicada à Engenharia de Minas e à Engenharia Civil, tratamento de minérios, e estudos de impactos ambientais na mineração e a sua mitigação e controle. Engenharia de petróleo e gás. No mundo atual, o petróleo e seus derivados são fontes de energia indispensáveis, assim como os profissionais desse ramo. O engenheiro de petróleo é o responsável pelo processo de produção do petróleo, gás natural e biocombustível, da exploração, produção, refino e transporte até a comercialização do produto. A graduação em Engenharia de Petróleo e Gás habilita profissionais a atuar em todas as etapas da cadeia produtiva do petróleo e gás natural. Para isso, o curso une técnicas de engenharia com conhecimentos técnicos em geologia e mineração. Além de planejar e supervisionar a exploração, o engenheiro de petróleo e gás também deve realizar estudos geológicos para descobrimento de novas jazidas e poços, avaliar viabilidade técnica dos projetos e cuidar da segurança dos trabalhadores e do meio ambiente, evitando vazamentos, explosões e acidentes como a gente já viu por aí. Engenharia elétrica. A engenharia elétrica envolve o projeto, estudo e aplicação de aparelhos, equipamentos e sistemas que utilizam da eletricidade, eletrônica ou eletromagnetismo. Engenheiros eletricistas trabalham com componentes, aparelhos e sistemas elétricos que podem ir desde microscópios a grandes estações de geração de energia. Particularmente, apesar de eu ser um engenheiro mecânico, essa é uma das engenharias que eu mais gosto, pois ela é completamente perene, a sociedade jamais poderá viver sem ela, e a busca pela substituição de veículos movidos por combustível por veículos 100% elétricos é cada vez maior. Além da necessidade do desenvolvimento de novos métodos para a produção de energia renovável
e melhorias nos métodos já existentes de produção. Até mesmo o Elon Musk, em uma de suas entrevistas recentes, disse que a área de pesquisa e desenvolvimento para eletrificação de, por exemplo, aeronaves é imensa. Eu sei que parece loucura, uma aeronave gigantesca 100% elétrica, mas tudo é loucura até que alguém chegue lá e faça. E isso também vale para barcos, navios, iates, etc. Engenharia florestal. A engenharia florestal tem como objetivo formar profissionais habilitados a proteger o meio ambiente, planejar, organizar e dirigir o uso de recursos florestais em benefício da sociedade. Claro, sem deixar de preservar o equilíbrio entre os ecossistemas. A título de informação, o mercado de trabalho para o engenheiro florestal é mais aquecido na região sul e sudeste do Brasil, onde os maiores empregadores de profissionais do setor, o Estado e empresas florestais, requerem atuação em silvicultura, manejo florestal, tecnologia da madeira e manejo ambiental. Engenharia industrial. A engenharia industrial é uma área bem ampla. O que mais se tem nesse mundo são indústrias, não é mesmo? Na engenharia industrial, o foco está em melhorar processos, ou desenvolver aparelhos e sistemas que são mais eficientes. Também que, obviamente, desperdiçam menos tempo, dinheiro, recursos brutos e força do homem. É sim um pouco parecida com a engenharia de produção. No entanto, o foco aqui está mais para mecânica. E até por isso que muitos cursos de engenharia industrial ganham o nome de engenharia mecânica industrial. Engenharia mecatrônica. A engenharia mecatrônica integra conhecimentos na área de mecânica, elétrica e ciências da computação. Essa engenharia tem como objetivo desenvolver, aprimorar e dar manutenção no que se refere a sistemas eletromecânicos comandados por computador. A diferença básica entre engenharia mecatrônica e engenharia de controle e automação que vocês viram lá atrás é que a mecatrônica tem prioritariamente uma base na mecânica e lida com acessórios eletromecânicos que podem inclusive controlar outras máquinas, como no caso do freio ABS dos carros. Já a engenharia de controle e automação tem base prioritariamente na elétrica e atua de forma mais generalizada em melhorias de processos produtivos com diversos equipamentos e soluções. Engenharia naval. A engenharia naval, que eu também gosto muito por sinal, é o campo que lida com temas relacionados ao projeto, desenvolvimento, inovação e manutenção de navios, meios e equipamentos de navegação. Essa engenharia é primariamente focada no desenvolvimento de soluções e sistemas para barcos, navios e submarinos. Eu particularmente atuo bastante nessa área, porque alguns dos produtos que eu comercializo através da minha empresa são para aplicação em barcos de pesca, barcos de luxo como iates e também submarinos. E um dos meus melhores amigos, que tem por volta dos seus 70 anos, é formado como engenheiro naval na Poli USP aqui em São Paulo, na turma de 1976. Se você tem um sonho, como eu mesmo um dia já tive, de empreender na engenharia e começar a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo, eu tô aqui para te dizer que é completamente possível. E você pode começar agora mesmo a se capacitar e adquirir as habilidades necessárias para alcançar esse objetivo. Na verdade, você está a um passo de tornar esse sonho realidade. Confira o link na descrição do vídeo. Engenharia militar. Essa é legal, hein? Essa vai ser bem diferente do que vocês imaginam quando pensam em engenharia militar. A engenharia militar capacita profissionais a auxiliarem tropas em seu deslocamento, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. O engenheiro militar é um militar de carreira que compõe o quadro ou a arma de engenharia do Exército Brasileiro. Coloca na tela o que é quadro e arma de engenharia aí para o pessoal saber. E saibam que o engenheiro militar possui atribuições fundamentais para o Exército. Manos, em situações de guerra, ele é o responsável pela locomoção da tropa e faz isso de diversas formas. Aqui vão os exemplos: construção e manutenção de pontes, construção e manutenção de estradas, eliminação de obstáculos que dificultam a progressão dos militares, transposição da tropa em rios por meio de balsas, abertura de passagens em obstáculos, destruição de posições organizadas do inimigo. Em tempos de paz, esse engenheiro não só auxilia na melhora da infraestrutura de seus quartéis, como também na melhora da infraestrutura nacional, podendo ser responsáveis e auxiliarem na elaboração de grandes obras civis, como pontes, estradas, ferrovias, barragens ou postos artesianos, que por sinal são os postos artesianos fundamentais para as famílias nordestinas aqui do Brasil. Engenharia sanitária. A engenharia sanitária é basicamente o ramo que norteia o seu foco e concentra o seu objetivo de estudos acadêmicos
em 8 grandes grupos intimamente ligados à saúde pública e à construção de saúde ambiental, sendo eles sistemas de abastecimento de água, sistemas de excreto e de águas residuais, coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos. Falo aqui do lixo urbano e do industrial, controle sanitário do ambiente, controle de vetores biológicos transmissores de doenças, instalações prediais hidrossanitárias, saneamento de edificações e locais públicos e, por último e não menos importante, o saneamento dos alimentos. Engenharia têxtil e da indumentária. A tecnologia têxtil e da indumentária utilizam técnicas e conhecimentos na fabricação e tratamento de fibras, fios e tecidos, bem como, de modo geral, na fabricação de roupas. A engenharia têxtil e da indumentária habilita profissionais a projetar instalações, equipamentos e linhas de produção de tecelagens ou industriais para a confecção de roupas. Engenharia acústica. A engenharia acústica representa o ramo da engenharia responsável por lidar com questões relacionadas ao som e à vibração. Portanto, o papel do engenheiro acústico concentra-se na investigação e no entendimento dos mecanismos de produção, transmissão e recepção do som, assim como no desenvolvimento de estratégias para controle e manipulação do mesmo. Dentro desse contexto, a engenharia acústica pode ser utilizada tanto na alteração quanto mitigação de sons indesejados, o que a gente chama de controle de ruído, mas também pode ser utilizada no projeto, criação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de fontes sonoras para fins específicos. Engenharia agrícola. A engenharia agrícola é muito bacana também, pois combina várias disciplinas de engenharia: mecânica, civil, elétrica, alimentos, software, computação, química, entre algumas outras. É uma área super importante, ainda mais aqui no Brasil. De modo geral, a engenharia agrícola é a ciência que busca solucionar problemas que afetam o agronegócio, fornecendo soluções de engenharia para o aumento de produtividade, diminuição de custos, preservação e conservação dos recursos naturais envolvidos. No setor agrícola, as coisas têm evoluído sempre de forma rápida, intensa e complexa, exigindo sempre bastante dos profissionais que nele atuam. O engenheiro agrícola tem amplas possibilidades de trabalho em diferentes ambientes: universidades, indústrias ligadas ao setor agrícola, cooperativas, órgãos governamentais, entidades de ensino, pesquisa e extensão, agroindústria de modo geral, unidade de beneficiamento de sementes, laboratórios de análise, entre muitas outras oportunidades. Se esse vídeo está agregando algum valor à sua vida, de verdade, por favor, deixa o like aí, cara, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom e mostra para outras pessoas que podem estar precisando como você estava quando chegou aqui. Engenharia biomédica. Os engenheiros biomédicos são os responsáveis pela criação de muitos dos produtos que são utilizados como instrumentos para cuidados com a nossa saúde hoje em dia. Da pesquisa no laboratório, à engenharia de bancada, ao uso do paciente ao lado de uma cama de hospital, engenheiros biomédicos são os responsáveis por tecnologias em imagem como raio-x, MRI, scanners para animais e até mesmo aqueles corações artificiais que nós vemos hoje em dia. A engenharia biomédica é a aplicação de princípios e técnicas para a resolução de problemas na biologia e na medicina. E isso já é hoje muito evidente em toda a área da saúde, das análises e diagnósticos às recuperações e tratamentos. Essa engenharia entrou na consciência pública através da proliferação de aparelhos médicos implantáveis, como marca-passos e quadris artificiais, até tecnologias mais futuristas, como engenharia de células-tronco ou impressão 3D de órgãos biológicos. Essa engenharia é realmente muito legal e com ela o principal objetivo eu acho que é melhorar a saúde humana em todos os níveis. Engenharia civil. Frequentemente é dito ser a disciplina mais velha. A engenharia civil tem o objetivo e o foco na construção, projeto e manutenção de estruturas físicas utilizadas pelo público, como represas, pontes, túneis, rodovias, ferrovias, aeroportos, grandes templos de igreja, sistemas de abastecimento de água e muitas outras coisas. Eu recomendo muito, porque acho muito legal que vocês assistam no canal History Channel uma série chamada Engenharia Ancestral, que mostra como foram construídas as primeiras cidades do mundo, templos, castelos, etc. E é muito legal, e nessa série é possível notar
como a engenharia civil sempre foi e sempre será muito importante para o bem-estar da nossa sociedade. Engenharia mecânica. A engenharia mecânica, e eu sou engenheiro mecânico de formação, é responsável pela pesquisa, projeto, desenvolvimento, aperfeiçoamento, teste e manutenção de sistemas mecânicos. Ela é muito ampla e eu arrisco dizer que talvez a engenharia mecânica seja a engenharia com maior amplitude de todas, porque é muito comum vermos engenheiros mecânicos trabalhando em qualquer segmento do mercado, em tudo que é tipo de indústria diferente, da biomédica à mineração à aeroespacial. Eu já fiz um vídeo com um amigo meu que é engenheiro da Embraer, que trabalha numa empresa que faz aviões, mas que é engenheiro mecânico. Tá aí um exemplo. Eu sempre digo que a principal tarefa de um bom engenheiro mecânico é identificar e avaliar problemas na sociedade e, se assim for possível, propor sistemas e aparelhos mecânicos para solucioná-los. Eu já fiz vídeos completíssimos sobre a área da mecânica, desde o curso à vida de engenheiro mecânico. Então, te convido depois desse vídeo, se você tem interesse, a ir lá e assistir. E é isso aí, pra mim a mecânica é tudo, é fantástica. E tudo que eu tenho na vida hoje, que eu já conquistei até hoje, eu devo a Deus e à mecânica. Engenharia de aquicultura. Para quem não sabe, a aquicultura é a atividade de cultivo de organismos aquáticos, principalmente peixes, crustáceos, moluscos, algas, fitoplâncton e zooplâncton, com o objetivo de produção de alimentos, ornamentação ou desenvolvimento de produtos biotecnológicos para diversas áreas de interesse. O engenheiro de aquicultura é o profissional que possui conhecimento tecnológico e biológico específico para proporcionar o melhor desempenho produtivo nas atividades de produção de organismos aquáticos. Engenharia de energia. A engenharia de energia, que eu particularmente acho muito promissora e interessantíssima como a elétrica, lida basicamente com eficiência energética, geração de energia, serviços de energia, gerenciamento de instalações, conformidade ambiental, energia sustentável e energia renovável. A engenharia de energia é muito interessante porque combina outras engenharias, como a mecânica, a elétrica, ambiental e também até um pouco de economia, onde o profissional necessita estudar o que é viável ou não, de modo mais macro, para a sociedade e para a instituição onde ele trabalha. A parada aqui é formar profissionais com a missão de estudar, projetar e analisar fontes de energia para atender a determinadas demandas impostas pela sociedade. Engenharia de materiais. A engenharia de materiais, muito legal também, importantíssima para a nossa sociedade e para o desenvolvimento da indústria, é a área responsável por pesquisar, transformar e criar novos materiais, além de descobrir outras formas de uso, outras aplicações para os materiais já existentes. Com isso, ela contribui com o aumento da qualidade, durabilidade e desempenho dos itens, materiais já fabricados. Um exemplo disso é a Apple, fabricando os novos iPhone 15 com um material de titânio, e pelo menos eles dizem ser de titânio. Então é uma parada que, sem a engenharia de materiais, não tem como acontecer. Os caras estão ali estudando dia e noite para melhorar o desempenho dos materiais, das coisas que são fabricadas, e gera uma melhor experiência para o cliente final. Novos materiais estão entre as maiores descobertas de todas as épocas e têm sido fundamentais para o crescimento, prosperidade, segurança e qualidade de vida dos seres humanos desde o início da história. Reparem que são sempre novos materiais que abrem as portas para novas tecnologias, sejam elas na engenharia civil, química, software, computação, agrícola, aeronáutica, mecânica, enfim. Engenharia de pesca. A engenharia de pesca tem como objetivo formar profissionais aptos a atuar em toda a cadeia produtiva do pescado, desde a captura ou criação, passando pela industrialização e vai até a comercialização dos produtos pescados. Bem, e a principal diferença entre a engenharia de pesca e a engenharia de aquicultura está no foco da graduação. A engenharia de pesca é voltada para pesca extrativa, dinâmica de populações, atividades de ecologia, navegação e ordenamento de pesqueiro. Já a engenharia de aquicultura, como vocês viram aí anteriormente, não inclui especificamente a atividade pesqueira. Engenharia de produção. Eu diria que a engenharia de produção é a ciência de criar processos seguros e eficientes para transformar matéria-prima em produtos finais acabados. Engenheiros de produção trabalham em uma variedade enorme de áreas e ocupam diferentes cargos, desde engenheiro industrial, engenheiro de produção,
produção, gerente de produção, coordenador de produção, assistente de produção, enfim. São muitas as possibilidades. A engenharia de produção, ela mescla conteúdos de engenharia com administração, onde o objetivo, obviamente, é sempre otimizar a produtividade industrial através de estratégias, técnicas e criatividade. O engenheiro de produção é um profissional requisitado em muitas áreas, desde o comércio, à indústria, à área financeira. Há quem diz que o engenheiro de produção é o profissional indispensável para aumentar o rendimento de qualquer negócio. Engenharia de telecomunicações. A engenharia de telecomunicações é, de forma bem resumida, basicamente, a engenharia responsável por habilitar profissionais a planejar, projetar, operar e manter sistemas, instalações e equipamentos de telecomunicação com e sem fio. Dentre sistemas de comunicação interna e externa estão celulares, satélites, redes de comunicação, cabeamentos internos e externos, sistemas irradiantes, radares, sistemas de posicionamento de navegação e muitas outras coisas. Colocando em outras palavras, essa é a engenharia responsável por habilitar profissionais a trabalhar com transferência de dados de modo geral, como vozes, vídeos, imagens, textos, posicionamento, localização, através da telecomunicação. Mais uma vez, não esquece de deixar o like, hein? Se o vídeo tá bom, vai esmagando o botão do like aí e continua com a gente. Engenharia física. A engenharia física forma engenheiros com um perfil mais generalista, com sólida base técnica e científica nas áreas de física, química e matemática, preparados para aplicar esses sólidos conhecimentos na resolução de problemas em diversas áreas, tais como energias alternativas, nanotecnologia, eletrônica quântica, óptica e fotônica, transporte, microfabricação e desenvolvimento de novos materiais e dispositivos, e a lista é imensa. E o que eu acho legal dessa engenharia, apesar de ela nem ser muito conhecida, é que ela enfatiza simultaneamente a pessoa se tornar, além de um engenheiro, um cientista. Engenharia hídrica. De modo resumido, a engenharia hídrica, que também não é muito conhecida, forma profissionais aptos a atuar na gestão de recursos hídricos, na elaboração de projetos e na supervisão e operação de obras hidráulicas, em seus aspectos técnicos, sociais e ambientais. Engenharia metalúrgica. A engenharia metalúrgica é um ramo advindo da engenharia de materiais, que compreende as pesquisas voltadas para a caracterização estrutural e das propriedades mecânicas, além da produção e processamento no âmbito dos materiais metálicos, bem como nas suas aplicações. Dessa forma, o engenheiro metalurgista é responsável pelos projetos de tratamento e de produção de metais e ligas metálicas. Engenharia química. A engenharia química é a ciência que trata de processos químicos, pelos quais as matérias-primas sofrem alteração em sua composição, conteúdo energético, estado físico ou estrutura molecular, para que assim obtenha-se os produtos para atender a um determinado fim. Os engenheiros químicos atualmente estão em grande demanda devido às indústrias dependerem cada vez mais da síntese e processamento de produtos químicos e materiais. Além das carreiras tradicionais para os engenheiros químicos nas indústrias químicas, de energia ou de petróleo, eles têm desfrutado de oportunidades crescentes no ramo de biotecnologia, farmacêutico, fabricação de dispositivos eletrônicos e também na parte de preservação e manutenção ambiental. A formação do engenheiro químico torna-se essencial nessas áreas que eu citei e muitas outras, quando o assunto envolve transformação química ou física da matéria. Essa engenharia também, na minha opinião, ela é muito perene e muito promissora. Engenharia nuclear. A engenharia nuclear, ela é mais recente aqui no Brasil, então não é muito fácil encontrar esse curso nas instituições presentes aqui no país. Eu sei que hoje o curso é ofertado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e todo mundo que faz lá fala que é muito bom. A engenharia nuclear visa formar profissionais habilitados a desenvolver novas tecnologias e aperfeiçoar o que já existe no ramo nuclear, de forma crítica e objetiva no que diz respeito à geração de energia e resolução de problemas, sempre levando em conta a questão da preservação da sociedade, dos trabalhadores e do meio ambiente, porque é algo perigoso de se mexer, mas que é interessantíssimo. Ufa! Eu espero que agora, ao final desse vídeo, você consiga decidir e escolher qual engenharia é melhor para você, qual se encaixa melhor no seu perfil e qual você mais se identifica. E se você ficou até aqui, comenta aqui hashtag o alvo é o topo. E também comenta qual engenharia você mais gostou. Manos, eu espero ter ajudado de verdade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.